Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, podendo levar uma palavra de acordamento, né? Ensinamentos que muitos ainda desconhecem. Não se esqueçam, deem um like no positivo, clique no sininho preto para receber informação de quando eu posto vídeos. Inscrevam-se no canal e, mais importante, que eu agradeço, compartilhem essas aulas, esses vídeos, para que outros cheguem a esses estudos. Ok? Hoje vamos voltando aos textos bíblicos, né? Deixando bem claro, como um irmão acabou falando para mim, mas se você é contra a Bíblia, por que é que você fica ensinando a Bíblia, sobre a Bíblia? Bom, eu não sou contra a Bíblia, deixando claro isso, eu não sou contra a Bíblia. Eu sou contra a forma em que os pastores e religiosos e padres e companhia limitada ensinam erroneamente. Quando é que você vê os seus seguidores livres? Não são livres, são ovelhas presas no estábulo. Então, o que eu faço, essas revelações do texto bíblico, é para mostrar a vocês um lado que vocês desconhecem. Primeiro, para quem segue a Bíblia. Segundo, para quem não segue, ficar conhecendo. E se você quiser ler, vai ler com entendimento. Então, o fundamento das minhas aulas, dentro do texto bíblico, fazendo revelações, é mostrar o verdadeiro significado do que lá está escrito. E que quando você descobre, você que já segue, você descobre e vai acabar deixando de seguir se entender. E quem não entende, quem ainda não lê, ou se for ler, vai entender que não precisa da Bíblia. Porque a Bíblia nada mais é, eu já falei em outro vídeo, é um compêndio mostrando você, quem é você. Toda aquela historinha é tudo falando do ser humano. Entenderam? É isso. Então, não é que eu estou promulgando o estudo da Bíblia. Não. Justamente eu estou fazendo uma revelação para que quem queira estudar ou quem já esteja estudando, que eu tenho certeza, não entende da forma como eu estou explicando. E muitos até não querem entender. Eu vou fazer o quê, né? Então, vamos à aula de hoje, voltando à revelação do oculto da Bíblia, ok? Dando aquela continuidade no que eu chamo de dicionário da letra viva, que é o verdadeiro significado das palavras lá dentro, né? Por enquanto eu estou nas palavras, depois eu vou fazer sentenças, vou fazer parte de textos, porque não dá para fazer tudo, senão a aula fica gigantesca, né? Ok? Então vamos lá? Iniciando a palavra divina revelação. Significa o Criador falando nos sonhos e pela letra viva. No entanto, muitos, como eu acabei de dizer, não o ouvem. E os que ouvem são os que estão no princípio do acordamento. E mesmo assim, muitas vezes ficam em dúvidas ou ficam em cima do muro, né? Outra palavra, 2 homens. Aqui, no caso, como é o texto bíblico, eles falam que são os anjos Miguel e Gabriel. Impossível porque já disse que anjo não existe, são extraterrestres, ok?
Também vai chegar, em algum lugar eu já falei sobre os arcontes, eu falei sobre Miguel e Gabriel, né? No oculto, significa a consciência entre o bem e o mal. Por isso, dois homens, que são exatamente eles. Outra palavra, domingo. No oculto significa o primeiro dia na encarnação e também a representação da manifestação da essência primeva na escuridão, né? Ou na vastidão do cosmos, ou dentro da inconsciência. Outra palavra, dracma, moeda cunhada com a imagem de César. No oculto, como já devo ter dito também, é o mesmo que Lúcifer, Satanás, o mal presente no ser humano. Vamos falar clara outra vez, repetindo. Lúcifer, Satanás e tantos outros nomes dados a eles, nada mais é a representação, né, de um personagem que é o mal no próprio homem, ok? O dracma representa o pagamento que o ser humano faz justamente ao Lúcifer, que na verdade é a você mesmo, né? Ou a energia que você emana, né? Devido às suas atitudes insanas. É o mesmo que o dízimo. Quem faz o bem, né? Principalmente a si mesmo, recebe o bem. E quem faz o mal, recebe o mal. É a lei de causa e efeito. Então, dracma nada mais é do que o dízimo que você oferece ao mal, né? As suas atitudes errôneas, apesar que eu digo que não existe errado ou certo. Só que o errado demora mais tempo para você acordar. Faz com que você demore mais tempo para acordar, ok? Dragão é o mesmo que Satã, entre tantos outros adjetivos, como gramunhão, peçonhento, morcego, Mefistófeles, lobo, cão, ave de rapina. E na Goétia tem 72 nomes do mal. Pode uma coisa aí dessa? Mesma coisa que 72 nomes de Deus. Também denominados erroneamente como anjos caídos. Como sempre eu digo, anjos não existem, ok? E os anjos caídos, já expliquei, somos nós mesmos que não somos anjos, né? Os caídos são os humanos. Essas criações são mitologias, e mito, vocês já sabem, não existem como personas. São apenas elementos da psique humana. Drenador, limpador. A presença de luz manifesta o fogo devorador, a sarça ardente, ou seja, que drena o mal em você. Dual, todo ser encarnado tem dentro de si o bem e o mal. Essa é a dualidade, a espada de dois gumes. Alma e espírito, até fazem brincadeira, né? A espada de dois legumes. Vamos lá. Alma e espírito, duas colunas do templo, né? O equilíbrio bipolar do planeta, né? Positivo e negativo. É o mesmo que um ímã. Sabe que o planeta é um ímã gigantesco? Dualismo da ciência e da religião. Ciência e religião está como dual, quando deveria ser apenas uma coisa. Como o próprio ser humano, deveria ser apenas essência, está com alma e espírito, ok? Duas túnicas. O corpo é uma túnica para a alma. E a alma é uma túnica do espírito, que não está no corpo. São
palavras de denominação que vem sendo ensinada há muito tempo erroneamente. Ok? Esaú, demônio, peludo e avermelhado. Mão peluda, trevas. Na primogenitura é o mais velho. O que devia fazer o bem. Bicho peludo, Satanás, Edom. Então, Esaú faz parte do panteão do mal, né? Ok? Eclesiastes, pregador. Neste termo poderíamos ficar divagando a respeito, pois pregador possui a capacidade de incutir nas mentes, né, tanto o bem quanto o mal. Exemplo, o pastor ou os clérigos da Igreja Romana pregam o Eclesiastes como sendo bom. No entanto, é o mal. Por que é o mal? Porque mantém o povo na ignorância, na prisão, quando deveria libertá-los. Já falei anteriormente. O político, da mesma forma, usa do Eclesiastes para dar argumentos fraudulentos, enganadores, ao povo que, da mesma forma, como a religião, o seguem, não percebendo que estão prejudicando a si mesmos, tanto o político quanto o cidadão que vota neles. As mídias pregam mentiras deslavadas o tempo todo, sem que nenhum órgão intervenha efetivamente. Tipo, o Banco Central cria uma lei que ele mesmo não obedece. Ou seja, a cobrança de juros absurdos pelos bancos, que é proibido e ninguém faz nada. Também em relação ao fornecimento, por exemplo, da velocidade da internet. Lhe vendem, aqui é um exemplo, 10 megas, né? E lhe fornecem 5. E o órgão fiscalizador, que é a Anatel, em vez de proibir, essa enganação ainda é conivente. Ou seja, eles permitem, em vez de fiscalizar e punir. Eles criaram a lei permitindo que no período de um mês, olha a loucura, a própria Anatel emitiu a lei permitindo que no período de um mês, a empresa contratada para o serviço da internet deva lhe oferecer um mínimo de 40% nesse período contratado. Você contratou 10 e eles vão te fornecer em um mês 4. Absurdo! E você não faz nada, apesar de muitas reclamações, mas só reclamação não adianta. O Procon também não faz nada, que diz, é um órgão, né, que cumpre, né, o seu mandamento. E vamos sendo roubados o tempo todo com o aval da justiça e da política brasileira. Bom, mas aqui não é sobre política, é só uma inclusão. Edom, o mesmo que Idumeia, local demoníaco, vermelho, matéria, onde vivem os descendentes de Esaú. E eu expliquei quem é o Esaú. Diz no texto, eternos inimigos de Israel. No oculto, dizer eternos inimigos de Esaú está errado. Porque Israel, não o país, que são israelitas, também é parte do mal. Como venho explicando aqui para você, Is é o segmento de Ísis, Ra é o deus solar e é o que é a representação de Deus.
Éfa de farinha, trigo ou o humano acordando para a luz, uma representação do Cristo. Aliás, o trigo é uma representação do Cristo, acordado, vivo. Efata, abre-te, o mesmo que abre-te sésamo, ou no oculto, abra sua mente e permita que a consciência de luz se manifeste, que é Efata. Abre-te sésamo representa a abertura de uma caverna ou gruta, que é o ser humano, o mesmo que abre-te cérebro, né? E permite que o mal lhe cause problemas. Pois deixa os 40 ladrões entrarem. Isso é na representação do abre-te sésamo. É uma metáfora para falar sobre as atitudes humanas. A título de conhecimento, a palavra sésamo, na verdade, representa a planta gergelim. Portanto, é só uma palavra inventada. Abra-te sésamo. Fica bacana, né? Coisas de Walt Disney. Em verdade, é um encantamento criado para a história de Alibaba. Perceberam? Um encantamento criado. Ele não existe. Pelo menos eu fui pesquisar para saber e realmente não consegui encontrar nada a esse respeito, que é uma frase de poder. Não. Como fazem tantas outras histórias, não representando de fato uma palavra de poder mágico. O mesmo que, por exemplo, outro exemplo, né, que em Harry Potter ele dizia com a sua varinha, Spectro Patronus. Não quer dizer nada também. Para afugentar os espectros do mal. Melhor é dizer, abra-te, caminho da luz. Ok? Vamos lá. Éfeso é a representação de uma das igrejas, né? Que eu já expliquei, as 7 igrejas ou 7 chakras. Efésios cultivavam a vaidade humana. Planeta Terra, lugar comandado por Diana ou a Jezabel, onde Paulo esteve por 33 meses. Um dos vórtices energéticos, ou seja, o chakra do cóccix, que está ligado à matéria. Por isso é um lugar comandado por Jezebel. É o mar vermelho, mar de sangue, mar dos problemas, ok? Ou o chakra do cóccix é o chakra básico. Energia da terra ou elementais. A primeira das 7 igrejas do Apocalipse, lembra? Por que Apocalipse? Porque quando vocês abrem as 7 igrejas ou os chakras, você se liberta da matéria. Por isso a oração e a meditação ajudam para que vocês abram esse, é claro, aí vem a conduta, a consciência, o despertar, o discernimento, tudo está coligado. Éfode de modo geral era um manto ou chale, mas que para o sumo sacerdote de Israel era um artigo de vestuário exterior particular, no estilo de uma túnica ou avental. É frescura. Aqui representa o manto de luz erroneamente. No oculto ele significa um sacerdote servindo as forças do mal, pois ele representava as 12 tribos de Israel. Israel são os seguidores do Deus solar. Não é o país, estou lembrando, porque é um nome dado a quem diziam eles, seguem os textos bíblicos, né? Portanto, esse homem, dito como sacerdote, era um representante do Deus solar ou de Lúcifer. Como vemos hoje, a maioria dos sacerdotes, né? Sacerdote não é só da Igreja Católica, hein? O pastor é um sacerdote, só que se autodenomina pastor. Entenderam?
Efrata, local onde a alma morreu, ou seja, a terra. O corpo humano, onde a alma encarnou. Egípcios, voltando lá, né? Servido agora uma aguinha com mel. Egípcios, os que louvam com a boca e não com a consciência. Não é a mente, é consciência desperta. Os que se denominam crentes, evangélicos, cristãos, israelitas, muçulmanos, entre outros. Ou seja, apenas dizem ser religiosos, porém suas condutas mostram o contrário do que deveria ser atitudes de fato de quem segue a luz do Criador. Como venho explicando em vários vídeos aula. Egípcios são os que estão secos, vivem no deserto, sem entendimento da verdade divina, né? Infelizmente, ignorantes de quem é o Criador, sem a água do verdadeiro conhecimento, do entendimento na luz, dito como anjos caídos. Egito Alto. Isso é uma baboseira, mas eu vou explicar. Egito Alto, aqui eles dizem que é em espírito. João 1. Erroneamente assim escrito, pois não existe Egito Alto. Quem vai para o alto, ou outra dimensão, não está mais seco, que é o caso do egípcio. Já recebeu as águas do conhecimento e mudou suas atitudes, voltou a ser luz. Este termo, repito, é errado. No entanto, podemos dizer também que ele representa a mente humana, o Gólgota. Olha o Egito aqui. Ok? Agora vem o Egito Baixo. Na Terra, João 1. Aqui representa no oculto o ser encarnado no corpo físico e na Terra. Portanto, vive na morte, vive no Egito, vive sem entendimento. Apesar que os dois termos, para mim, são errados, Egito Alto e Egito Baixo. Os dois têm o mesmo significado de Egito, né? Egrégora, presença de espírito, ou de trevas ou de luz. Está diretamente ligado no oculto às atitudes humanas, energia vibracional que envolve o corpo físico, ou seja, o que o ser emana, energias negativas ou energias positivas, que é o mesmo que dízimo. O humano deixa em sua volta uma egrégora, uma energia. A egrégora afeta a sua vida, pois está diretamente ligado ao poder das atitudes conscientes ou inconscientes, ou podendo ser negativa ou positiva. A egrégora é o poder que cada humano possui, e poucos sabem disso. Exemplo, se você vai a um velório e tem consciência desperta sobre o desencarne, acaba por sofrer a influência da egrégora emitida por aquelas pessoas presentes com seus choros ridículos e seus sofrimentos inúteis. Ok? O consciente só não sofrerá a influência dessa egrégora negativa se tiver muita força e se posicionar com firmeza na consciência de luz. Esse é um exemplo entre tantos outros em que as pessoas são influenciadas ou influenciam sem se darem conta do que estão fazendo. Poucos são os que utilizam para fins benéficos. Saibam que uma egrégora positiva protege, atrai boas energias, promove o crescimento e é curativa e te induz para uma vida plena de felicidade e realizações. Uma egrégora negativa fortalece o mal, te induz a comportamentos autodestrutivos, fará com que pensamentos e sentimentos negativos você tenha.
causando diversos infortúnios. Ok? Eia, outra palavra, serve para animar, para excitar. Eia é o sinônimo de animação, de excitação, de espanto, ânimo, expressão em relação à ocorrência de fatos, bons ou ruins. Eia, Cristo manifesto, por exemplo. Eirá, fora de casa, na varanda, no alpendre, na beirada. Eira, do latim, é área, um pedaço de terra. É um espaço plano com um chão duro, de dimensões variáveis, onde os cereais eram malhados e peneirados, depois de colhidos, com vista a separar a palha e outros detritos dos grãos e cereais. É você se limpando. No oculto, o mesmo que o ser humano na terra, tirando as impurezas de si mesmo, tirando a palha da mente, peneirando o ego, para ter o cereal, o trigo ou a luz. Entendeu? Vamos tomar mais um pouquinho? Olhar o gogó que ele vai começando a ficar irritado. El, já explicado, EL, forma arcaica do artigo o, designa, por exemplo, El Rei, ou o Rei, El Shaddai, ou o Deus. No oculto, o termo é utilizado para designar um falso Deus bíblico. A palavra não se refere ao Criador. El Shaddai. Nos ensinamentos hebraicos, esse nome representa um dos 9 nomes de Deus, mas não são só 9, são 72, né? Nos ensinamentos hebraicos. Primeiro, que esse Deus ensinado é falso e mentiroso. Segundo, porque ele precisa de tantos nomes. Nesse mesmo ensinamento, diz ele ser o anjo Metatron. E como sempre digo, anjos não existem. Metatron, do hebraico, é um anjo serafim. Anjo serafim. Na tradição judaica e cristianismo místico. Em algumas tradições cristãs é tido como o anjo supremo, o porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade. Mediador? Cadê? Aonde? Se alguma vez viu ele? Percebe? É tudo criação da mente, desses pseudos clérigos e eruditos. Mediador de Deus com a humanidade. Na tradição islâmica, ele também é conhecido como Metatrush, o anjo do véu. Agora eu até concordo, porque é o anjo do véu. Ele colocou um véu em todos e ninguém enxerga nada. O que tem que ser enxergado. É mencionado em 3 passagens do Talmud babilônico. No folclore é reconhecido como escrivão divino. É uma figura importante na mística judaica e muito comum em textos pós-bíblicos e ocultistas, que lhe atribuem a invenção do tarô. Postula-se que seu nome possa significar o guardião da vigia, ou como eles dizem, os vigilantes, né? Ou ainda, proteger. No oculto, caso ele existisse, não poderia ser chamado de El Shaddai, que a palavra se refere a um pseudo-deus. E ele, como mostra o texto, é um serviçal. Em verdade, ele é um arconte, ou um daqueles que caíram primeiro, pois na Goétia ele é um dos ditos demônios que vieram ensinar aos humanos os oráculos, como aqui mencionado, o tarô, nesse caso, entre outros, podendo, no entanto, ser um extraterrestre, da parte dos mesmos que ainda controlam a raça humana. Outra palavra, eleito,
Está em Hebreus 12, 1 e 2. Seja, escolhido, peixe, nós. Aqui diz também, levita. Eu não concordo. Já expliquei para vocês sobre o levita, né? Diz que são seres que estão para nos servir, só que eles servem tanto no bem como no mal. Tá? Escolhido se refere ao que acorda, pois suas atitudes mostram o plano de luz que chegou a hora de acordar. Peixe, um símbolo utilizado pela Igreja Romana como um sinal de um cristão para outro, mas que na realidade representa a Igreja pescando os peixes que caem na rede. Como já expliquei, levita é dito como um ser que está à nossa disposição para nos servir no bem ou no mal. Ele te serve de acordo com a sua atitude. Elementais ou enteais são ditos como espíritos da natureza. Já, antecipando, são negativos. É ensinado como sendo espíritos da natureza, porém são como os levitas. Quiçá não são eles mesmos os levitas. Ou seja, através da magia e encantamentos, diz eles nos servir, no bem ou no mal. Na verdade, para mim, isso aqui é só muleta, tá? Não precisa nada disso quando você está com o Criador. No entanto, a diferença entre eles e os levitas, no que percebo, é de que esses elementais não nos servem exatamente como dito, pois com suas personalidades egóicas podem decidir por si mesmos o que querem fazer. São perigosos, na verdade, e muitos incautos os utilizam como muletas, como eu disse, pois ainda dormem o sono da inconsciência. O Walt Disney usava muito essa magia, esses duendes, né? Esses seres chamados de elementais, como é no caso de Branca de Neve e os Sete Anões. O que eram os Sete Anões? Sete duendes, né? Que justamente é o dito que eles gostam, do ouro, das pedras preciosas. E o que eles faziam? Mineravam pedras preciosas. Elevar-se, libertar-se da matéria. Está em Isaías 40, 31. Eli tem origem no hebraico, que significa o elevado, o Altíssimo. Meu Deus, o Senhor é excelso. O nome está associado ao grego Helios, ou seja, ao sol. Ao aramaico siríaco, Hali, Alibaba. Árabe, Alá. Ou ao acadiano, Elu, significa ele ascendeu. É um nome bíblico mencionado no Antigo Testamento como sumo sacerdote que criou o profeta Samuel. Um sumo sacerdote criou o profeta Samuel? Percebem nas entrelinhas? Sumo sacerdote é um homem, ele criou o profeta. Quer dizer, como que ele criou? Não existiu? Espírito mau, marido de Ana, período ruim, corpo terrestre, vida terrestre. Aqui mostrando claramente a contradição bíblica, onde conta a história do personagem Jesus, que preso na cruz, exclamou: Eli, 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 lama sabachthani. Como que ele pode ter exclamado Eli, como se dirigindo a um Deus, ao Deus de luz, erroneamente, se é a representação do mal? Uma grande e deslavada mentira, como vem ensinando. Jesus é o próprio homem preso na cruz da encarnação.
E o Eli, que ele clama, é justamente se referindo ao falso deus bíblico, que é o deus solar ou Hélios. Além do fato de, no próprio texto, dizer que ele era um sumo sacerdote que tenha criado a Samuel. Criado tem dois sentidos, né? Criado como eu criei uma criança chamada Samuel, ou eu criei o personagem Samuel, provando que é um ser sem luz, pois Samuel é um dos nomes de Satanael, ou Samael, né? Elias, dito como anjo do batismo pela água. A água é o conhecimento religioso da palavra. João Batista, o mesmo. Aí diz que também é o arcanjo Miguel. Todos eles são a mesma pessoa. Persona, né? Não pessoa, não, é um personagem. Atende a Cristo anunciando a vinda do Mestre. Anuncia o batismo pelo Espírito Santo. Em Mateus 11:14. Repetindo, anjo não existe. No oculto, tanto o batismo pela água como pelo Batista, ou Miguel, são a expansão da consciência. Receberam as águas do conhecimento, acordaram e mudaram de atitude. Receber as águas é o mesmo que Espírito Santo. Esse é apenas um termo de expressão para quem acorda na verdade, não os que estão presos dentro da igreja ou das igrejas, ok? Elohim. Hebraico, singular, Eloá. O esplendor plural do Deus Criador como pluralis excellentini. Ou seja, excelência plural. Aqui eles querem dizer que o Criador é excelente, é uma excelência, mas ele é plural, ele não é único. Então não existe o Deus único, ele é dividido em tudo. Acho que não é bem assim que funciona. Acho não, tenho certeza. Achava, quando quem se acha se perde. A magna força. Os deuses criadores ou divindades criadoras de Yahvé, que controlam as calibrações de luz necessárias para evoluir todas as combinações na imagem e similitude através do olho eterno do Pai Divino ou olho de Horus. Quer dizer, o Criador, que sabe tudo, vê tudo e ouve tudo, criou um monte de essências energúmenas que agora tem que ser mantidas a um certo padrão até chegar à divindade novamente. Esse é o motivo pelo qual a criação começa com Bereshit bara Elohim, pois foram os deuses criadores, deuses, que criaram o mundo pela vontade de Yahvé. Este título plural da divindade criadora aparece com maior frequência, em torno de 2.500 vezes no Antigo Testamento, como uma afirmação da majestade e magnitude da criação. Existe a majestade e a magnitude, mas não é isso que eles estão promulgando, estão ensinando. A partir do Gênesis, o termo Elohim, ou deuses criadores, refere-se à criação superior. No entanto, foi só depois de Enoque, como um pai, gerou no tempo, no Gênesis 5:21, e caminhou com o Deus verdadeiro, Gênesis 5:22, que a expressão em hebraico é Ha-Elohim. Foi introduzida na Bíblia, referindo-se à divindade criadora revelada ao fundo dos véus da criação.
A expressão Ha, Elohim, pode ser encontrada em várias partes do Gênesis, né? 5, 22, 24, 6, 2, 4, 9, 11, 17, 18, 20, 6, 17, 22, 1, 3, 9, 27, 28, não vou falar tudo. E também em Êxodos, em Deuteronômio, em Números, em Juízes, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Jonas. Quer dizer, esse termo aparece incutindo nas mentes leitoras, né, que se deixam levar e não entendem. Observação. A palavra Elohim aparece nos textos hebraicos já nas Bíblias traduzidas. Geralmente aparece como Enoque. Vejam bem, foi modificado o texto original, como em várias partes da Bíblia, para que o conhecimento sobre os mistérios não chegue ao povo comum. No oculto, eles dizem que Yahvé criou os deuses. Portanto, o texto está se referindo a extraterrestres, como sinônimo para deuses ou aqueles que criaram o corpo humano, e não ao mundo. O mundo é isso aqui. Querendo mostrar que Yahvé é o verdadeiro Deus. No entanto, nenhum deles representam o Criador. Eles não criaram o mundo, apenas o corpo físico, que é denominado como mundo, mostrando as contradições e os acobertamentos dentro do texto bíblico, cujos apócrifos foram excluídos, como eles mesmos dizem, são muito esclarecedores. Justamente onde esses textos mostram a verdade da criação e não a que eles, por interesses próprios, procuram mostrar até hoje. Ok? Vamos encerrando mais essa aula, acreditando que vocês consigam entender o que aqui foi dito, que é uma forma de libertação das suas consciências. Libertem-se da mente, ok? Despeço-me fraternalmente, desejando a todos vocês a paz e a luz do Criador nessa jornada encarnatória, que seja de libertação e não a continuidade da prisão. Até já, meus queridos.